A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparou de eu vir aqui gravar para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma experiência que o Senhor me deu. Uma experiência muito rápida, mas muito edificante. O Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, tem me dado experiência sobre a importância da vida constante na presença dele, o quanto é importante um soldado levar uma vida de santidade, de oração, de jejum, de pureza, de corpo e alma e espírito na presença do Senhor. Então ele me deu uma palavra, aleluia, glória a Deus, para que nós vamos falar agora. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra se encontra aqui no livro de Tiago, aleluia, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessei os seus pecados uns aos outros e oreis um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu não sei qual é a tradução aqui, mas as pessoas sempre mencionam a oração de um justo pode muito seus efeitos, né? Eu estava fazendo meu devocional, fazendo a minha oração, né? Eu sempre falo para os irmãos que sempre que eu, pelo Senhor, pela sua infinita misericórdia, imerecida, eu falo imerecida porque eu não mereço nada realmente. É a graça imerecida de Jesus que Ele me dá as experiências, que eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre enfatizo isso aqui, eu sempre falo isso aqui, que a porta da graça está aberta, o véu foi rasgado. Todas as pessoas que levam uma vida na presença de Deus, elas podem, elas mesmas, ter as suas próprias experiências. Algumas têm umas experiências mais profundas, outras têm umas experiências mais rápidas, umas têm uma experiência mais constante, louvado seja o nome do nosso Senhor, mas a porta da graça, ela está aberta. O véu, ele foi rasgado. Não existe, diante do Senhor, não existe filhos prediletos, né? Ele não tem filhos prediletos, nós somos todos iguais diante do Senhor. Mas existem filhos que se esforçam para andar na sua presença, para fazer a sua vontade, para carregar a sua cruz, denegar o seu querer. É isso que Cristo quer do seu povo e da sua igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pedindo uma direção do Senhor desde ontem, de alguns assuntos relacionados agora, aleluia, a obra, né, que vai acontecer, esse novo ciclo, né, de começar as missões, que vão começar na cidade de São Paulo, pedindo a direção do Senhor, porque tudo que tem a mão de Deus vai para frente. O Senhor, ele tem que estar na frente de tudo, ele é nosso general de guerra. Nós só somos funcionários dele, ele que tem que pleitear, ele que tem que rear, ele tem que resolver. Ele tem que estar na frente e nós atrás como soldados. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, glória a Deus, eu estava fazendo a minha oração, quando a voz do Senhor Jesus me disse, louvado seja o nome do nosso Senhor, que Ele me mostraria o que é a oração de um justo no mundo espiritual. O que é isso que se respalda aqui no livro de Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos e o Espírito Santo de Deus me está fazendo lembrar mais de alguns detalhes. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando o Senhor retirou os meus sentidos e eu fui levada até as nuvens ao encontro de Jesus, né? Fui levada até as nuvens, fiquei flutuando e caminhando sobre as nuvens que parece algodão no mundo espiritual. E ali nós caminhamos sobre as nuvens e o Senhor me mostrou. Agora eu vou te mostrar o que é a oração de um justo. Lembra lá da passagem que fala no livro na minha palavra, no livro de Tiago, que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Qual é a oração que sobe até o trono de Deus? E porque tem pessoas que oram e não tem resposta em suas orações. E aquelas pessoas que estão todas manchadas de pecado, e é os demônios que dão as bênçãos para essas pessoas, da mesma forma que quando uma pessoa se curva diante de um santo, se curva diante de uma imagem feita pela mão do homem, não é o Senhor que está respondendo aquela oração, porque a palavra de Deus reprova todo tipo de idolatria. E curvar-se na frente de uma imagem de gesso ou qualquer imagem é uma idolatria. É como se curvar diante de Buda, diante de outros deuses com D minúsculo. Né? Então, são os demônios que estão dentro dessas imagens, respondendo, vou colocar entre aspas, orações dessas pessoas que não têm conhecimento. Né? Satanás quer manter essas pessoas cativas na ignorância espiritual para enganá-las e arrastá-las ao inferno.
né? Então, a palavra de Deus, ela é vida, ela é pão, ela é água, ela é espada, né? Então, nós temos que realmente nos alimentar para não ser enganados por Satanás. Então, o Senhor me mostrou o que é a oração de um justo, o que é a oração que sobe até o trono do Pai. Quando nós das nuvens, o Senhor mostrou a casa de um varão, de um servo dele. Olha para aquela casa, irmãos, eu vi uma casa, aleluia, glória a Deus, subindo fornalhas de fogo. Eu falo tudo no mundo espiritual, cruzando o teto daquela casa, e as orações subiu. Ali naquela casa vive um servo meu, que já é um idoso. A oração dele, ele orava mais pelos outros do que por ele mesmo. A oração justa diante de Jesus e diante do Pai é uma oração aquebrantada, é uma oração que tem um espírito contrito, é uma oração que tem santidade, é uma oração que tem pureza, é uma oração que tem doutrina, é uma oração onde a pessoa ela também ora muito mais pelos outros do que por si mesmo, porque obviamente nós oramos por nós. Eu falei, Senhor, então tá errado a gente orar por nós? Eu perguntei e o Senhor disse, não, minha serva. Mas quando se ora um pelo outro, essas orações se tornam mais especiais diante do Pai. Porque, qual é o primeiro mandamento, minha serva? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós oramos um pelo outro, nós estamos amando ao próximo. É uma maneira de manifestar o amor ao próximo. Essa pessoa não precisa saber, amor próximo não é só beijar, falar, não. Amor próximo é orar pelas vidas, mesmo que nós nunca tenhamos conhecido. E hoje eu estava conversando com uma das minhas moderadoras sobre isso. Sobre a importância da oração, a importância da santidade, o dom do amor, né? O dom do amor. Eu recebi esse dom pela graça do Cordeiro, na primeira visita de Jesus, onde ele colocou suas mãos dentro do meu coração e eu senti, eu vi ali a brasa do Espírito Santo aquecendo meu coração e o Senhor disse, eu quero que você ame a todos, até aqueles que vão se levantar contra você. Então tudo que eu faço quando eu vejo meu nome envolvido em contenda, em conversa, em fofoca, é somente orar. É tudo que eu posso fazer, é orar. Ainda que eu não fale nada, que só chore, porque as orações também, nossas, elas... Aleluia, glória a Deus. O choro na presença do nosso Deus é uma forma de oração. E eu falei, olhei para o Senhor, alamanto, olhei nos seus olhos do meu Senhor e disse, Senhor, eu sou tão pecadora. Eu tenho me esforçado para viver a tua doutrina, a tua santidade. Eu tenho me esforçado. Eu não sei se a minha oração ela realmente é justa diante de ti. E eu acho lindo e tão puro e tão santo quando o Senhor Jesus sorri de uma maneira genuína e pura. Lamaçuricalamaia. E foi quando ele colocou as mãos na minha boca e disse, estou colocando mais unção em tuas orações. Estou colocando mais autoridade em tuas orações. Porque a minha palavra, no livro de Lucas, diz que o Senhor está dando autoridade à igreja, né? Aqui, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Essa autoridade, minha serva, eu deixei à igreja e você faz parte da minha igreja. Alamaia, glória a Deus. Tudo é para ti, ó Senhor meu. Tudo é para ti. Porque eu não sou merecedor, eu não sou melhor que ninguém, mas eu só trago aquilo e falo somente até o limite que o Senhor me permite falar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora eu te mostrarei as orações que não sobem. E muitas delas são os demônios que respondem. Eu olhei por outro lado, das nuvens mesmo com Jesus. Orações hipócritas. Orações arrogantes. Orações com impureza. Com prepotência. Orações interesseiras. Orações sem aquebrantamento. Orações manchadas. E foi quando Jesus me disse, é por isso que às vezes as pessoas oram e existem bloqueios espirituais. Várias portas fechadas e isso significa o bloqueio que a bênção não vem e a pessoa precisa de alguém para intensificar. Hoje as pessoas só querem bênçãos, né? Querem vitórias, mas não querem pagar preço na oração, na santidade. Acham que vão subir para o reino de Deus sem renunciar a este mundo. É impossível, meus irmãos. É realmente impossível nós entrarmos pela glória sem renunciarmos a este mundo. Só a nossa carcaça tem que estar aqui. Mas o nosso espírito tem que estar ligado com o céu.
Nosso espírito tem que estar ligado com o reino de Deus. Vi muitas portas fechadas de muitos irmãos que fazem até as campanhas aqui comigo. Halamai, foi então quando nós andamos pelo, dizer, um corredor e a mão do Senhor estendeu assim aberta, como ele morreu na cruz do Calvário, e nós íamos passando em várias portas, um do lado da outra, e quando o Senhor ia passando com suas mãos, todas as portas iam se abrindo. Shibicolamaia. E ele me disse: abrirei muitas portas na vigília que vai se fazer com o meu povo. A vigília qual nós vamos fazer respaldar na mulher do fluxo de sangue, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é fiel, ele é maravilhoso. Tudo que ele faz por nós é pela sua graça e a misericórdia infinita dele, imerecida. Muitos sabem que eu não prego só amor aqui, não. Eu não fui levantada para pregar somente do amor de Deus. Eu sei que assim como Satanás tem suas estratégias com os demônios para arrastar almas para o inferno, eles mudam de jogada, eles mudam de jogo. Nós temos as nossas estratégias, mas nada que passe da palavra de Deus. Halamai. Temos que obedecer à palavra de Deus. É dentro do contexto da palavra de Deus. Então, o Senhor dá essas estratégias, vou dizer desta maneira, mediante ao seu Espírito Santo, para que nós possamos trazer almas para os pés de Jesus. Vou usar de exemplo algo aqui. O Espírito Santo me está usando, eu vou dar lugar para ele, porque eu sinto a sua presença. Tem pessoas que falam: irmã Ruth, eu estou sofrendo perseguição na igreja. Por quê? Porque eu fui falar para a irmã que a peruca dela é pecado. Eu fui lá falar para a irmã para ela deixar aquela saia rachada. Mas espera aí, o Senhor mandou você falar? Porque eu vejo tantas coisas erradas na comum que eu vou. Eu vejo que as irmãs, algumas não vivem a doutrina, que já deram lugar para o mundanismo. E eu vejo os remanescentes do Senhor, que é a noiva santa, imaculada e sem pecado e sem mundanismo, que está disposta a renunciar. E eu vejo ali na vida aquelas que são velhinhas já, que vivem a doutrina, que já vieram de outros ministérios, Deus é Amor, Assembleia, estão ali na CCB, mas são as remanescentes que o Senhor me mostrou ali. Mas a juventude está corrompida, Shibicolamaia, está cheia de mundanismo, de pecado, de lascívia, de pombagira, que se a gente colocar a mão manifesta a pombagira, do salto alto, da roupa colada, do cabelo cortado, da sobrancelha de lacraia, como eu falo. A dor nos mundanos que não vão levá-los à salvação e sim à condenação, Shibicolamaia. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, para você ir falar de doutrina para alguém, você tem que ter a testificação do Espírito Santo, porque Deus prepara o caminho. Porque senão eu vou estar sendo imprudente, eu vou estar sendo tola. Eu vou estar sendo tola. Irmãos, nós temos que pedir prudência e sabedoria do Senhor. Não podemos nos meter em territórios que o Senhor não mandou a gente se meter. É que nem uma pessoa que quer ir pregar no manicômio, pregar, vamos dizer, manicômio nem tanto, mas nos presídios, em lugares pesados, ela precisa do alvará de Deus, porque é necessário ter uma cobertura espiritual para não ter a retaliação dos demônios ali. A pessoa tem que realmente levar uma vida de santidade, de jejum, de oração. Foi quando Jesus me disse: eu dou a espada para muitos, mas muitos não sabem usar. Eu dou a espada, eu ensino, eu treino, mas ainda assim muitos não sabem usá-las. E eu disse: Senhor, o que são a espada? Serva minha, a espada é a oração, é o jejum, é a minha palavra, é a santidade. Essas armas que a igreja de Cristo tem que usar contra os demônios e Satanás. Halamaia. É a espada do soldado. Isso é a espada do soldado. Porque ontem eu estava aqui em frente ao meu computador e eu sempre estou escutando louvor, alguma pregação, né? Eu estava escutando aí o arrebatamento que a nossa irmã Doralice teve. Estava escutando, ela viu tudo que eu vi no inferno. Ela foi de uma maneira diferente, mas ela viu tudo que eu vi. Ali que o Senhor, quando mostra as coisas, ele testifica, né? E aí depois eu vi aquelas várias pregadoras ali. Pregadoras. Várias pregadoras ali pregando, e com os olhos espirituais a gente olha, a gente vê que seus frutos não estão sendo aceitos. As pessoas acham que é julgamento. Nós não podemos mais pregar santidade e renúncia, porque é julgamento. A palavra de Deus por si, ela já nos julga. Julga eu e você. Aonde nós temos que nos analisar, olhar para nós, olhar para os nossos frutos, olhar para a nossa postura, olhar para a nossa conduta e saber se ela está se enquadrando na palavra de Deus. Aleluia. Eu olhei aquilo ali e na hora eu tive uma experiência. Entreguei a minha graça, estava na graça, e o Senhor disse:
O Espírito Santo de Deus é suficiente. O Senhor repetia isso uma e outra vez. O Espírito Santo de Deus é suficiente. E lembro de quantas vezes eu prego contra e vou continuar pregando contra essas pessoas que fazem curso de teologia para ter postura em cima dos púlpitos, para saber pegar o microfone, para misturar filosofia com... É um montão de mistura de palavras vãs, pregações sem conserto, sem santidade, sem doutrina, pregações que não têm o Espírito Santo. É simplesmente uma lavagem cerebral e, vamos dizer, algo diabólico que eles fazem através da teologia. Não existe renúncia em suas pregações. Não existe, não existe uma pregação de salvação nesse povo que faz teologia. E o Senhor disse, o meu Espírito Santo é suficiente. O meu Espírito Santo é suficiente. Assim ele me repetia. Eu disse, Senhor, o que querer dizer com isso? O meu Espírito Santo treina. O meu Espírito Santo capacita. O meu Espírito Santo induz. O meu Espírito Santo ensina. Ele direciona. Os soldados de Cristo não precisam fazer teologia. Até teve gente que escreveu aqui. Deve ser muito carnudo para não saber que os soldados de Jesus só precisam de uma coisa, o Espírito Santo. Você vai trocar o Espírito Santo de Deus, que é de graça, entre aspas, porque sai muito mais caro, ter o Espírito Santo do que fazer teologia. Porque para fazer teologia você paga um dinheiro terreno. Mas para ter o Espírito Santo tem que renunciar. Tem que renunciar, tem que se santificar, tem que estar na unção, tem que estar no óleo para estar ali e não sair da comunhão do Espírito Santo. E o Senhor me está permitindo falar isso. O Senhor mostrou essas portas que vão ser abertas na vigília de bloqueios espirituais, de orações que não vem a resposta. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que orar um pelo outro. Sim, temos que orar um pelo outro. Mas o soldado tem que levar vida de oração. Halamaia. Você tem que levar a vida de oração. Você tem que levar a vida de jejum. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que jogar os lixos do diabo fora da tua vida. Para que teus frutos sejam aceitos diante do grande eu sou. Nós estávamos na porta do céu, em cima das nuvens. Aleluia. E o Senhor disse, olha o teu corpo lá embaixo. Alamaia, olha teu corpo lá embaixo chorando. E eu vi os anjos do Senhor levando os materiais para construir a minha casa, porque é mediante o nosso trabalho que é construído o galardão no céu. É a oração. Se você ora 30 minutos, é nesse tempo que eles vão levar material. Se você prega 1 hora, é nesse tempo que é levado material. Se você fica lá, subicolamaia, 9 horas de jejum, é nesse tempo. Quando o Senhor ungiu os meus lábios, colocando mais autoridade nas orações, mais unção, pela sua infinita misericórdia, mediante a obra que ele tem na minha vida, e esse novo ciclo que começa agora, que o diabo tem se levantado de tudo quanto é forma para colocar divisão, fofoca, confusão entre eu e os soldados que o Senhor tem levantado para me ajudar nessa jornada. E o Senhor, pela sua graça, com a sua espada de 2 gumes, tem feito cair por terra todo o bicho de Satanás. Porque essa obra é de Deus. Essa obra é do Espírito Santo. Deus me usa de uma maneira, de uma forma diferente. Usa a irmã Marley de outra forma. E assim sucessivamente. Ninguém é igual. Ninguém pensa igual. Ninguém se posiciona igual. Ninguém fala igual. Mas estamos unidos como o corpo de Cristo. O Senhor mostrava pessoas querendo colocar divisão, contenda, fofoca. Abre teu olho e te analisa. Abre teu olho, se Satanás não está colocando bicho nos teus frutos. Se você não está sendo atraído pelos demônios, porque os demônios se atraem pelo pecado, e o Senhor me mostrou. Aonde tem contenda, divisão, fofoca. Halamaia, o Espírito Santo de Deus não trabalha, é o espírito do engano, porque nós temos que estar unidos como o corpo de Cristo. Unidos como o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Halamaia. Igreja do Senhor. A mensagem que eu tenho através dessa experiência, dessa pequena experiência que ela durou somente 30 minutos ao lado de Jesus, nas nuvens andando com o Senhor. Halamaia, como é maravilhoso estar ao seu lado. Não há nada nessa terra, absolutamente nada, nada que se compara a estar ao lado de Jesus.
Nada dessa terra, Halamaia, se compara à eternidade, à salvação. Tudo que a igreja fizer e o povo de Deus fizer para entrar para a glória não é suficiente para que pague o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É fácil você pedir oração para um para outro, mas você está orando? Não, porque se você está nadando não consegue, precisa de um reforço, é uma coisa. Agora você não está orando, não está jejuando, não está se santificando e só quer estar debaixo da cobertura, eu não posso carregar a tua cruz e nem você pode carregar a minha. Porque a palavra de Deus vai dizer, carrega a tua cruz e me segue. Né? Nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Jesus me disse, todos os meus filhos e os meus profetas que estão aqui dentro, ele apontou para a porta do céu, venceram o mundo. Eu venci ao mundo, diga ao meu povo, Halamai, que eu venci o mundo e se eu venci, eles podem vencer ao mundo. Eu quero santidade, eu quero renúncia. É isso que eu quero do meu povo. Diga que eu quero renúncia e santidade. Halamaia. E foi isso que o Senhor transmitiu para mim. O Senhor tem me dado experiências, Halamaia, de orações que não sobem. Orações que têm bloqueio espiritual, orações manchadas, orações hipócritas. Os nossos lábios, não pode haver hipocrisia, não pode haver mentira. A boca de um santo de Deus só tem que sair verdade. A boca de um santo de Deus não pode sair mentira, calúnia, difamação, um monte de lixo do diabo que o diabo coloca na boca daquele que não vigia. E é nessa hora que Satanás, o rei das trevas, aproveita para colocar bicho nos frutos daqueles que não vigiam. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E para concluir, pude escutar alguma das orações de alguns irmãos, os irmãozinhos mais próximos de mim, que são poucos. Eu, irmã Ruth, gosto de manter ordem na casa. É a minha forma de trabalhar. É o meu jeito. E quem me conhece tem que respeitar. É o meu jeito. Eu já fui traída de tudo quanto foi jeito. De tudo quanto foi jeito. Então, é uma forma de manter, vamos dizer, uma parede. Uma parede, entendeu? Espiritual. Mas isso não significa, eu estar beijando, eu estar abraçando, dizendo que te amo, não significa que eu não te amo. Eu mostro que eu amo uma pessoa quando eu dobro os meus joelhos e oro por esta pessoa. Eu demonstro meu amor pela pessoa quando eu dobro meus joelhos e oro por aqueles que me perseguem. Essa é uma forma de demonstrar amor. Não é só beijando, falando, não. É também com os meus joelhos dobrados. O Senhor me permitiu escutar as orações de alguns irmãos. Uma irmã falava assim, Senhor Jesus, e eu vi o coração dela quebrantado. Ajude a irmã Ruth. Dê força à irmã Ruth. Cuide dos seus filhos. Cuide do seu ministério. Cuide da irmã Marleide. E eu vi a oração dela subindo. Pura, cheia de quebrantamento, de santidade, diante do Senhor. Aquilo realmente alegrou meu coração do Senhor mostrar algumas pessoas orando. Aleluia, glória a Deus pela minha vida, né? Então, igreja do Senhor, nós precisamos realmente nos revestir de toda a armadura, de toda a espada. A espada que o Senhor coloca nas minhas mãos é a mesma que Ele coloca nas tuas mãos. A espada que Ele coloca nas tuas mãos é a mesma que Ele coloca. Ele coloca a espada e Ele nos ensina através da oração, do jejum, da palavra, da santidade. É dessa maneira que vamos nos aproximar mais do Senhor. É desta maneira que nós vamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. É desta maneira que a nossa carne, a nossa carcaça vai estar quebrantada, halamaia, desligada deste mundo físico. Só é a nossa carcaça. Só é a nossa carcaça que está aqui, só é a carne, porque o Espírito está conectado com o céu, a gente está na dimensão do Espírito, e quando a gente chega nessa dimensão, o Senhor fala conosco de várias maneiras, halamaia, de várias maneiras. Outra que o Senhor me fez lembrar, a oração que não tem fé. Ora, mas está duvidando que Deus está escutando. Será que Deus está escutando a minha oração? Já é bloqueio de Satanás que Ele está colocando na tua oração. Nem adianta você ir dobrar teus joelhos e estar duvidando quem está falando com você. Tem que chorar mesmo. Tem que se humilhar mesmo. Porque não estamos diante com os nossos joelhos dobrados de qualquer coisa não. Estamos com os nossos joelhos dobrados diante do grande eu sou, do poderoso, do grande Shaddai, halamaia, aleluia, do Deus de Israel, do Criador, do Formador.
que não foi feito por ninguém, ele sempre existiu. Oh, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia, como ele é bom, ele é fiel. Então, aleluia, na vigília, aleluia, muitas portas serão abertas para exaltar e glorificar o nome do Senhor, que ele é nessa obra. Vai usar cada um que vai estar orando da forma dele, do jeito dele, no mistério dele, né? Porque nenhum soldado é igual. E eu conto com as orações dos irmãos, eu conto com o jejum dos irmãos. Halamaia é muito levante. Antes da minha entrada no Brasil para fazer a obra de Deus, é muito levante. Só eu sei o que eu estou passando. Aleluia, glória a Deus. Daqueles que realmente acreditam. Não é daqueles que querem me separar da irmã Marlete, não. Esse daí estão entregues nas mãos de Jesus. Mas daqueles que vão orar pela nossa vida. Porque sabendo que a obra é comigo e com ela. É comigo e com ela. Daqueles que não vêm querer insinuar ou dizer que eu não sou serva de Deus, que eu sou uma endemoniada, que eu sou isso, aqueles que comem no prato que come, cospe, e depois come no mesmo prato, estão entregues nas mãos do Senhor. Amém? Então é essa preparação dessa palavra que eu tenho para os meus irmãos em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente vigiar. Vigiar realmente, estamos em batalha, estamos em guerra, estamos trabalhando com o mundo espiritual, e os demônios não querem que ninguém seja liberto. Eu tenho recebido muitos relatos, não só eu, mas a irmã Marlete também está recebendo lá. Quando Deus prepara, ela me manda para aumentar a minha fé, né? Então, muitos relatos de irmãos que nem eram da doutrina estão se santificando. Os irmãos que estão iniciando a doutrina, que não eram da doutrina, que foram resistentes em fazer as orações, mas foram visitados pelo Senhor, estão se libertando das bagagens, estão se libertando de coisas mundanas. Fica na posição somente, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, dá lugar para o Espírito Santo de Deus na tua vida. Halamai, não se preocupa com respeito à roupa que Deus vai preparar. Deus prepara tudo de maneira graduativa. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Eu amo todos em Cristo Jesus, recebo o meu abraço pentecostal. Se assim o Senhor permitir e preparar, eu volto novamente. E como eu disse, nunca deixem de orar pela minha vida, por esse ministério, pela vida dos meus filhos, pela vida daqueles que o Senhor alistou para ajudar nesta obra. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.